Começando agora, esse é o nosso primeiro programa, o nosso primeiro videocast da ABS de São Paulo. Eu estou aqui com dois convidados especiais. O nosso presidente, doutor José Luiz Borges, né, que nos honra acho que há quase 2 anos, né, doutor Borges? Por aí. Ou um ano e... Tenho algo procurado, desse estilo. tenho procurado não contar. É, e a Rita, que é sócia da ABS, e em cada gravação nossa agora, nós vamos ter um sócio da ABS participando, porque a gente quer que isso seja uma forma de integração de todos e, ao mesmo tempo, de informação em termos de vinho. Então, eu achei que uma primeira intervenção, uma primeira dúvida que a gente poderia lançar e discutir seria sobre os efeitos. Nós estamos terminando uma pandemia, estamos vendo os restaurantes se encherem, estamos vendo. Ela teve as consequências dela, principalmente em termos de vinho. Então, a ideia é perguntar inicialmente para o Borges qual é a sua visão sobre os efeitos que essa pandemia teve em termos de consumo de vinho, em termos do vinho em geral. O que veio para ficar? O que veio e vai embora? Qual é a primeira conclusão que a gente pode chegar olhando? E eu incluo a Rita nisso também. Muito bem. Então, olá a todos, prazer participar desse bate-papo. É, assim, é uma pergunta bastante complexa, é difícil, porque ela é interpretativa, né? Nós temos um dado muito concreto, que é um dado estatístico. Houve um aumento do consumo. Acho que pela primeira vez o aumento do consumo de vinho no Brasil passou de 2 litros por cabeça por ano, né? Então, assim, concretamente, objetivamente, houve um aumento de consumo. Agora a gente precisa tentar entender a que se deve esse aumento de consumo. Seria muito ruim se esse aumento de consumo fosse devido ao aumento da depressão causada pela reclusão da pandemia, o que de fato aconteceu, e as pessoas estavam procurando um refúgio no álcool. Eu quero crer que não seja essa a via, né? Porque tem jeitos mais fáceis de se refugiar no álcool, né? Mais fácil você tomar bebidas destiladas, coisas que provocam um relaxamento e um estado de embriaguez mais rapidamente, né? Então, eu quero crer que o vinho, como uma bebida que acompanha o homem há pelo menos 8.000 anos, bebida que, primeiro, tem duas características. É a bebida da convivialidade, ou seja, do convívio social, da participação social, e do outro lado, a bebida da temperança, ou seja, a bebida que não está associada com o excesso de consumo de álcool, com alcoolismos, etc. Então, eu quero crer que esse aumento foi porque as pessoas, estando em casa, tinham mais convívio social e começaram a fazer mais refeições em conjunto, refeições familiares, que é uma coisa que praticamente está desaparecendo do nosso meio social, infelizmente, né? Dificilmente hoje em dia pai, mãe e filho sentam juntos para comer, cada um no seu horário, um assistindo televisão, outro vendo o celular, outro lendo o jornal, né? Então, assim, eu acho que talvez por essa pressão causada pela reclusão, eu acho que talvez o vinho tenha tido uma influência importante no sentido de voltar a congregar as pessoas, no caso, familiares, né? Mas é uma Muito bem. opinião pessoal, não tenho dados para isso. Eu também prefiro crer que, como o vinho, diferente de destilado, que é como o professor José Luiz falou, a gente ele é uma bebida para acompanhar a comida. Eu vejo o vinho como um dos ingredientes da parte da refeição. E é um Certamente. ótimo acompanhante para a refeição, melhor que cerveja e na maioria das vezes, muito melhor que um destilado que vai como um aperitivo. Eu quero crer também que não, que óbvio que não foi só o consumo de vinho, o consumo de álcool no geral aumentou, mas eu creio que o vinho veio para esse momento refeição. Eu quero pensar dessa forma. Eu discordo um pouquinho dos dois, porque eu acho que, do jeito que a coisa está sendo colocada,
dá a sensação de que o consumidor de vinho é um indivíduo diferenciado e o consumidor de destilado ou de cerveja é um pária. E eu acho que, na verdade, uma das coisas que ficou caracterizada nessa pandemia é que o Borges falou a palavra certa, é a temperança, né? Quer dizer, se você não tiver temperança, quando você está sozinho, você se embriaga com enorme facilidade, qualquer que seja a bebida. Eu pergunto para vocês, vocês não acham que, de uma certa forma, as pessoas aprenderam a lidar um pouco melhor com os limites que elas têm em termos do consumo? Porque o álcool, nós sabemos, é, você é a Rita, mas eu me lembro dos meus tempos de juventude. Doutor Borges também, certamente, né? Quando a gente não tem ah, tanto conhecimento, quanto conhecimento de si próprio em termos de consumo de álcool. Vocês não acham que surge um novo tipo de consumidor mais moderado? Eu tenho verificado isso, por exemplo, com o consumo de coquetéis na academia. Quer dizer, os sommeliers referem para a gente que está surgindo um consumidor que eles não conheciam. É aquele cara que quer saber qual é o destilado que ele põe. Ele não quer mais saber do coquetel em si. Ele quer saber como é que faz, da história dele e assim por diante. Eu acho que esse fenômeno existe certamente, mas eu acho que infelizmente ainda é minoritário, né? A imensa maioria das pessoas, elas bebem simplesmente pela sensação hedônica do álcool e da embriaguez, infelizmente, né? Então, assim, aquelas pessoas que bebem conscientemente, bebem porque tem uma sensação agradável, tem um prazer em beber, que não é só sensorial, mas é um prazer também intelectual, ou seja, isso que você está falando, discutir a composição, discutir como é feito, por que aquilo é equilibrado, não é equilibrado, que está bastante associado ao consumo de vinho também, né? Mas eu acho que essas pessoas ainda são a minoria. A maior parte das pessoas gostam de beber, os mais civilizados, para ter um certo relaxamento. E os mais, vamos dizer assim, ogros, né? Para, de fato, ficarem alcoolizados. E aí que eu acho que entra, que assim, aquilo que você falou, que pelo menos, eu não tive em nenhum momento a intenção de dizer que o bebedor de destilados é um para. Mas, assim, o consumo de destilados, historicamente, está associado a maiores níveis de alcoolismo do que o consumo, particularmente de vinho, de bebidas fermentadas, mas particularmente do vinho, né? É muito difícil a gente ver um alcoolista, que é o termo correto, não é alcoólatra, não se usa mais esse termo alcoólatra, o termo correto é alcoolista. É muito difícil a gente ver, inclusive na prática clínica, que nós somos médicos, né? Eu, doutor Mário, né? Na prática clínica, um alcoolista dependente de vinho. A gente vê dependente de whisky, de cachaça, de outras bebidas, de conhaque, outras bebidas destiladas, mas dificilmente vocês veem um alcoolista que consome vinho, né? Então, Eu E também aí, Rita? eu não quis de jeito nenhum falar também que as outras bebidas são piores, porque eu também gosto de cerveja, não tanto de destilado, mas e eu acompanho algumas estatísticas, porque é de estatística que eu posso falar, e é isso também que eu tinha de referência, que a entrada de pessoas que bebem vinhos nesse e tem uma dependência química é menor, mas isso também é o que eu posso falar. Agora, o que eu ia falar em relação ao consumo, eu não acho que existe um consumo consciente. Eu acho que hoje, esse overload de informação que a gente tem em qualquer campo, as pessoas elas começam a conhecer mais. E aos campos de interesse, você vai buscando mais informações. Então é gostoso quando você vai ver um coquetel e alguém fala, não, porque esse gin foi feito pelo barman. Você fala, mas ele faz? Então é impressionante, é muito bom ouvir isso, é interessante, é rico.
Mas o que eu tenho visto é que existe alguns nichos novos que estão surgindo nesse ramo de coquetelaria, e aí eu não sei, eu vi outro dia que tem isso em cerveja, e eu não vi isso ainda no mundo do vinho. Talvez vocês dois que estão mais dentro deste universo e trafegam com mais facilidade, possam falar. Tem tendência de bebidas com menos álcool, isso tem sido uma procura no Japão, em alguns lugares aqui no Brasil. Até eu li uma matéria recentemente com a Janaína falando isso, a Janaína do Bar da Dona Onça. E a outra coisa que eu achei curiosa, que tem uma máquina que tira álcool das bebidas. Eu falei, nossa, eu nem sabia disso, deve ficar tudo horrível, mas falei, não sei como funciona. E bebidas com cervejas com vitamina D. Eu vi isso, falei, algumas bebidas que estão entrando no momento health. Assim, o vinho já faz bem para o coração, mas então. Eu não sei o Dr. Borges, mas a minha visão sobre essa história de tirar álcool de bebida é mais ou menos aquela de alguns sujeitos que eu conheci que, para não constatar que o sujeito estava com febre, quebram o termômetro. Então, eu acho que é mais ou menos isso. Ou seja, se você não quer beber tanto, beba menos. É simples. Na verdade, o que a gente está falando é de controle. Bebida é uma coisa que, na minha visão, não pode ser recomendada. Eu conheço algumas pessoas, acho que até o Dr. Borges conhece também, que foram para o mundo do vinho porque não se davam bem no mundo do destilado. Mas estes encontraram no mundo do vinho uma bebida que tem um teor alcoólico menor. Mas, como disse o Dr. Borges, é alcoólico, né? Eles vão continuar sendo alcoólicos o resto da vida. Para certas pessoas, a solução é se afastar. Um alcoólico que é bartender já sinaliza uma Dá, né? desgraça anunciada, tá certo? Não tem jeito. Essa é a função, já que ele é sujeito à tentação, é melhor afastá-lo do diabo, porque não tem cabimento, né? Então, eu acho que o grande problema que eu acho que essa pandemia traz para a gente de qualquer forma, tá certo? É que as pessoas vão ter que aprender a se controlar, não tem outro jeito. Ou então, e acho que o papel que a ABS exerce nessa hora é muito importante, vocês não acham? Quer dizer, a ABS, o destino dela é ensinar que bebida é algo que não é para qualquer um primeiro, e que, quando ingerida, deve ser ingerida de forma consciente, como a Rita falou. Sim, eu acho que algumas marcas de cerveja começaram a fazer um. Eu não vou citar nenhuma marca aqui, eu já trabalhei para uma e que eu acho que ela faz isso muito bem, que é falar se você beber não dirija, e quando ela faz eventos, ela te dá 3 long necks e você não tem direito a mais do que 3 numa noite, porque mais que isso você vai se embriagar, pelo menos para a média das pessoas. Então eu acho isso, a gente conseguir falar, o álcool ele pode ser recreativo, ele pode ser, no nosso caso, que é do vinho, ele pode melhorar uma refeição, e na cerveja também, e também nos destilados, mas você pode melhorar uma refeição, mas ele não é água, então não é para você tomar sem moderação. A E moderação não ela é é solução importante. para nada, né, Rita? Não, não, não. É a solução para a gente ter uma refeição mais harmônica, você, assim, para você trazer essa alegria, eu acho que essa coisa que a gente tem na bebida, mas ela tem que ser moderada, e eu prefiro ver ela para os momentos de alegria do que para os momentos, para aqueles momentos difíceis. Eu acho que é melhor a gente encarar dessa forma também. Eu acho que sim, de fato, eu acho que é uma missão da ABS ensinar esse consumo consciente. E, de novo, eu acho que o vinho é a bebida adequada para isso, né? Porque o vinho é uma bebida que
praticamente exige uma apreciação, né? Uma apreciação organoléptica. É muito difícil você pegar um vinho e fazer como fazem alguns bebedores toscos, vamos dizer assim, de algumas bebidas destiladas, que é dar aquela golada assim, tum, né? Que é o copinho da cachaça virado, né? A vodka, né? Que a vodka eu acho mais interessante de tudo, né? Porque é a bebida predileta, pelo menos da juventude, para fazer os tais, como é que ele chama? Aquecimento, sei lá o quê, antes de ir para as festas, para as baladas. Por quê? Porque é uma bebida que praticamente não tem nada de organoléptico, a não ser as sensações pseudotérmicas do álcool, né? E a pessoa bebe sem prestar nenhuma atenção, a finalidade única é elevar a etilemia, ou seja, o grau de álcool no sangue. A finalidade única. O vinho não se presta muito a isso. Primeiro, porque o sujeito já tem que beber um volume maior, que normalmente causa alguma indisposição, alguma coisa assim. E segundo, que quando o sujeito vê o vinho, ele já vê que tem uma cor que merece uma atenção. Quando ele põe aquele vinho perto do nariz, ele sente um cheiro diferente, que atrai a atenção para ser analisado, para ser entendido. Então, acho que é uma bebida que serve justamente isso, para a educação do consumo moderado, né? Eu conheço muita gente também, como o Mário falou, pessoas que eram grandes bebedores, né, de bebidas destiladas e que estavam aí já enveredando pelo caminho do alcoolismo, né? E algumas pessoas dessas que eu conheço vieram para o mundo do vinho, foi quase como uma tábua de salvação, né? Começaram a beber de maneira mais moderada, mais consciente, aumentando o prazer intelectual de uma bebida sobre o prazer simplesmente sensorial, e aí dentro do prazer sensorial, incluído o prazer da euforia, do relaxamento causado pela o efeito inebriante do álcool, né? Eu É acho que que é a eu, o pior que eu parte, né, acho, na minha opinião. não, o que eu acho é que, independente disso, nós estamos na vigência aqui no Brasil do surgimento de um novo consumidor. Um consumidor, e quando eu falo em novo consumidor, a gente sempre pensa no destilado que é a mais. A ABS tem um trabalho muito interessante com coisas a menos de álcool. Café, o chocolate, a água mineral. Ou seja, a nossa especialidade é mostrar que é possível você atingir o prazer, o hedonismo, com qualquer bebida, desde que você utilize a sua cabeça intelectualmente para traçar relações da bebida, qualquer bebida, com a comida, né? Então, eu acho que esse papel nosso, as pessoas acham que não têm muita consciência ainda desse despertar dos seus sentidos, que é o que eu acho que, na verdade, no fundo, a ABS faz. Eu acho que é um papel importante esse, né? Quase que evangelização, né? Mas Mas é isso. uma pergunta para vocês dois. Vocês gostam de vinho e vocês gostam de café? E eu sei que o Mário, ele gosta de cervejas também. E, por exemplo, quando você vai, você não toma qualquer café. A gente toma qualquer café às vezes, quando está com pressa, mas na rua. Mas quando você vai parar, eu tomo café, eu escolho meus grãos. Eu moo o grão aqui em casa, eu compro alguns grãos. Eu gosto, e é o que você falou, eu gosto de. Não é toda a água que eu acho que é tão boa, então também tem isso. Isso Então, a gente aprende. Tem algumas pessoas que têm um então, paladar um pouquinho mais treinado, outras menos, mas a gente vai treinando. E a ABS ela conduz isso, porque tem algumas pessoas que não acham que a água tem gosto. É eu curioso gostei isso. muito da. Você sabe que eu gostei muito da palavra que o Dr. Borges usou aqui, que é um verdadeiro, é uma evangelização. É um apostolado esse, porque veja, você tocou num ponto importante. Eu não gosto de uma determinada água quando comparada com outra. A questão é quantas pessoas têm a probabilidade, como fazem na ABS, de tomar 6 águas sem gás juntas, ou 6 águas com gás juntas, e poder dizer: olha, eu não gostei dessa aqui, ou essa aqui tem essa característica, ou tem outra. Ou, como eu sempre digo, você não tem o direito de gostar de nada. Quem Sim, gosta é o cliente.
você é um sommelier. Sommelier não tem gosto, ele tem a obrigação de servir bem. Esse é o grande segredo. Eu sei que muitos fazem curso menos para ser sommelier e mais por, não vou chamar de diletantismo, mas por crescimento pessoal mesmo. Porque eu acho que melhorar os seus sentidos é um crescimento pessoal. Mas eu acho que essa é uma função importante. Sim. E isso que vocês falaram da educação e da possibilidade do comparativo é muito legal. Isso eu acho muito importante. E como escola também, eu fiz o curso básico e estou no segundo ano do Países, e aí, quando a gente conversa, eu lembro de uma aula que o Gustavo falou assim: olha, gente, mulher tem que consumir uma taça, homem duas por dia, e não adianta fazer um acumulado na semana, mais que isso não é saudável. E ninguém me bata, porque eu só estou passando uma mensagem, não matem o mensageiro. E acho que isso é muito importante, tem que ser discutido, o grupo tem que entender. Ah, não pode tomar todos os vinhos? Não. Então você vai experimentar 5 vinhos na noite? E é muito engraçado quando você fala assim, as pessoas, mas você despreza vinho? Se você sai com vinho no copo, eu falo, sim, faz parte, não é? O objetivo não é esse é provar, e aí vou com a taça até o fim do que eu gosto mais. E esse é o objetivo quando você faz uma degustação presencial na BS, que agora elas retornaram. Estamos próximos do nosso final já. Puxa, O passou que é um bom rápido. sinal, porque é um sinal de que o papo tá bom. Então, eu queria colocar uma pergunta para vocês dois. E para onde é que nós vamos? Acabou a pandemia. Eu queria que vocês dissessem para quem está nos vendo qual é o caminho. O que, que vai sobrar dessa pandemia? O que, que de útil a pandemia, se é que algo de útil ela trouxe para a gente, o que foi que sobrou? Difícil isso, né? Porque se eu posso falar de um ponto positivo. Um ponto positivo até que a ABS me trouxe. Como nós estamos fazendo esse bate-papo online, cada um num canto, nós tivemos a possibilidade, vocês sabem disso, vocês puderam trazer pessoas que, por mais que tenham ABS em outro estado, a ABS São Paulo ela tem uma referência muito grande, e as pessoas elas participam online do curso aqui. Eu tenho uma confraria sugerida pelo Arthur, e ela é uma confraria online que metade das pessoas são de fora. E a gente se encontra, faz a nossa votação, degusta, usa a metodologia da ABS, usa a ficha, a gente faz isso quinzenalmente para poder treinar mesmo. Então, eu acho que o que eu tive de positivo, primeiro que foi a possibilidade de fazer um curso sem ter que enfrentar o trânsito de São Paulo, que nem sempre é fácil. O outro ponto foi de aproximar, e acho que isso é o gostoso quando você fala assim, vamos nos socializar, porque encontrar pessoas que gostem de vinho e fora das suas redondezas. Dia a Então, dia. isso foi interessante, foi poder trazer gente de fora para mais perto. E acho que, no meu ponto de vista, isso foi rico, essa a parte online, e acho que isso do mundo online que trouxe no nosso ambiente do vinho, que você consegue ver o produtor também chegou mais perto, ele veio para a rede social, ele esteve mais presente, ele fez, então acho que isso ele se aproximou do público, isso eu achei interessante também, que foi um movimento que aconteceu nesse período. E acho que Muito agora o que bem. está acontecendo é aqui no Brasil que a gente está tá melhorando a nossa produção, é isso. Eu tenho dúvidas muito fortes a respeito exatamente desse tema que você levantou, né? Eu acho que, de fato, essa questão que nós fomos obrigados a nos enfiar em casa
trouxe como consequência essa tentativa, porque o homem é gregário, é um ser social, né? Então a gente tentou de todas as formas nos aproximarmos, né? E essa coisa do vinho online ficou muito forte, né? Assim, até por coincidência, antes de a gente começar você falou de produtores, antes da gente começar essa conversa, eu estava numa reunião com a Laura Catena e com o Alejandro Vigil, que são dois caras, são tops do mundo, que certamente eu não iria para a Argentina para conversar com esses caras, coisa que eu fiz em 1 hora de conversa, que foi muito legal. Mas, por outro lado, uma coisa que me preocupa muito, né? É que até um certo ponto, até porque a gente mora numa cidade muito difícil de locomoção, uma cidade agressiva, complicada, né, com a questão toda do balizamento legal da locomoção, tendo consumido álcool, a tal da lei seca que é complicada. Então, as pessoas estão tendendo, por comodidade, a se isolar e receber o seu vinhozinho em casa e conversar, como nós estamos conversando aqui. Mas eu acho que isso, até certo ponto, vai um pouco contra o espírito do vinho, que é juntar as pessoas, né? Então, Compartilhar, né? então eu não sei onde esse balanço vai acabar. Essa, essa grande comodidade que a pessoa tem de escutar alguém falar de vinho, discutir vinho e beber um vinho enviado para casa, né? Contra o fato de que as pessoas vão se isolando cada vez mais, contra o espírito do vinho, que é juntar as pessoas. Então eu tenho uma dúvida muito grande, eu não sei como isso vai evoluir. Eu acho o seguinte, eu tenho a esperança, eu acho que a dúvida que o Dr. Borges coloca é absolutamente verdadeira, mas eu tenho uma esperança. Quando eu passo e vejo esta quantidade imensa de restaurantes lotados, eu acho que as pessoas estão saudosas. Eu acho Certamente. que o ser humano traz dentro de si essa necessidade do contato, não vou dizer físico, mas quase físico, né? A presença do outro diante dele para sentir compartilhado algo como, por exemplo, é tão particular como é a bebida, como é o vinho, como é a cerveja, como é o destilado, enfim, qualquer coisa que represente um vínculo afetivo entre as pessoas. Na verdade, a bebida que nós representamos, ela é um vínculo. Ela é um vínculo entre as pessoas. E essa é a minha esperança. E eu acho que esse nosso primeiro programa foi muito bem. Nós conseguimos comentar de forma precisa alguns dos aspectos mais importantes. Nosso objetivo não é encontrar respostas, né? Mas é levantar problemas. Eu acho que nós levantamos muitos aqui. Então, eu Olha, queria pedir para Rita dar a sua despedida, o doutor Borges dar a sua despedida, para a gente poder encerrar as nossas atividades aqui hoje, já que estamos completando os 30 minutos destinados a esse primeiro podcast. Rita. Bom, primeiro, obrigada. Pegando um gancho na sua fala aí, novas soluções, elas geram novos problemas e nós vamos nos adaptando e evoluindo. Então, eu, eu acredito muito nisso, nos vínculos. Eles acontecem online e vão acontecer presencialmente. Tô muito feliz da gente estar aqui hoje, mas a gente vai estar nas quartas-feiras também. É isso. Lógico. Obrigada. eu acho que isso não Doutor tem como, Borges. né? Vai voltar, certamente, nós vamos voltar. E eu acho que a gente tem que procurar extrair o melhor possível desse formato, né? Que assim, esse formato ele é inerentemente formal, né? A gente não tem o relaxamento, a conversa, a piadinha. É muito difícil fazer isso online, né? Coisa que você está ali do lado, sentado com um amigo, com uma família, com pessoas amigas numa mesa, é outro mundo, né? Então, acho que a gente vai acabar vivendo uma coisa híbrida, né? Eu acho que foi muito bom a gente ter começado essa conversa, né? Porque, de fato, essa discussão vai surgir, será um problema que a gente vai ter que equacionar ao longo dos próximos tempos, né?
E eu acho que foi muito bom. Espero que vocês tenham gostado também. Quem vai nos assistir, né? Porque estamos gravando, mas quem vai nos assistir, espero que gostem essas elucubrações aqui, né? Para a gente poder pensar um pouquinho nesses assuntos, né? Então, obrigado a vocês. Olá a Muito bem. todos. Obrigado ao associado da ABS, que tá, e aquele que ainda não se associou, por favor, se associe à ABS para você poder participar conosco e estar aqui presente ao vivo e a cores. Grande abraço a todos.